Olá, estamos aqui na FMG com o Luiz Osterbeck. O Luiz está na FMG para participar da Conferência Internacional Sul-Americana Territorialidades e Humanidades, que é um evento que a UFMG está sediando e que é coorganizado pela UFMG e pela Unesco. Luiz, obrigado por falar com a gente. Obrigado, bom dia. Eu tenho umas perguntas para você, várias na verdade, mas eu queria que, de início, a gente falasse um pouco do que a gente fala quando a gente fala em humanidades, no contexto acadêmico. Talvez começar por dizer que quando falamos de humanidades não falamos só de ciências humanas. Falamos de uma intervenção do meio acadêmico, da pesquisa, nas questões que têm a ver com o sentido das coisas. E que se interessam, obviamente todos nós vivemos no curto prazo, mas as humanidades projetam o curto prazo no médio e no longo prazo. E essa eu penso que é a grande característica das humanidades. Elas são muito comparativas, todas elas. Você pode pegar literatura, antropologia, história, quer dizer, pode fazer comparação no espaço, no tempo, nas formas, mas é sempre um enfoque muito comparativo, muito relativista. Eu acho que é isso as humanidades. A conferência já está acontecendo e eu lembro de, num momento, você fazer um comentário, o senhor fazer um comentário, no sentido de que elas não se restringem às ciências humanas, justamente na medida em que, se uma disciplina de uma outra área, não exatamente humana, das agrárias, das ciências exatas, das engenharias, se ela busca trabalhar teoria de forma estratégica ou mesmo antes da aplicação, né, ali talvez já esteja acontecendo alguma coisa do âmbito das humanidades. E, em contrapartida, se no campo da história, por exemplo, se dedica ao contexto aplicado da pesquisa, já se escapa talvez para uma tecnologia. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco mais sobre isso, nesse sentido. Como que se pensa as humanidades nesse sentido para o século XXI? Eu penso que o avanço das várias disciplinas aperfeiçoou certas componentes. E as chamadas ciências naturais e exatas aperfeiçoaram as metodologias do pormenor. E isso é muito importante, porque a ciência progride isolando pequenos problemas e os resolvendo um por um, e depois o efeito final é um efeito cumulativo qualitativamente transformado. As humanas também têm essa componente por vezes. Mas enquanto que nas ciências naturais o enfoque é no detalhe e, portanto, as metodologias são fundamentais a esse nível, nas humanidades é mais essa perspectiva de longo fôlego. Sim. Então, eu te dou um exemplo. Se você vai fazer demografia, você tem hoje, obviamente, uma série de metodologias que aproximam a demografia das ciências naturais. E, nesse sentido, se poderia falar de ciências humanas, e se pode falar de ciências humanas. Mas nenhum demógrafo vai achar que o seu trabalho é essencialmente um trabalho de quantificação e de seriação. Essa é a grande diferença. Do mesmo jeito, eu não estou dizendo que um físico ou um químico pense que a quantificação e a seriação são mais importantes, mas são muito mais estruturantes do seu trabalho. Dito isto, quando um físico pensa a teoria, quando um químico pensa os fundamentos do seu trabalho, ele está no campo das humanidades. E aí a gente está tocando num tema que é caro a essa conferência, que é a transdisciplinaridade, né? Que é a possibilidade de uma pesquisa mais atenta aos desafios que o século XXI nos impõe, seja uma pesquisa que não se limite a essas fronteiras que se dão no campo disciplinar, né? Mas acho que antes da gente continuar, seria bom que a gente fizesse para quem está nos assistindo, uma contextualização de como que se situa essa conferência que está acontecendo na FMG. A conferência é preparatória para uma Conferência Mundial das Humanidades que vai acontecer na Bélgica no ano que vem, em 2017, e que tem uma particularidade, né? Ela tem um objetivo arrojado, a meu ver, que é justamente resgatar um protagonismo das humanidades no âmbito científico acadêmico mundial. E isso passa por um entendimento que ali, depois da Segunda Guerra, houve um desprestígio das humanidades em geral, no contexto de modernidade, pós-modernidade. Queria, então, que a gente, partindo desse cenário, primeiro
contextualizasse por que esse desprestígio ocorre. A gente tem uma série de situações na segunda metade do século XX que levam a isso, mas eu queria que o senhor contextualizasse para a gente. E aí a gente pensar os desafios, né, de se buscar esse resgate. Na verdade, a vida tem essas coisas. Você, quando começa a olhar um aspecto com muita atenção, tende a esquecer outros. Não acho que houvesse nenhum programa inicialmente desenhado, alguns pensam que sim, eu penso que não, algum programa desenhado no sentido de expulsar as humanidades do centro das preocupações. O que houve foi uma coisa positiva, fantástica, na sequência da Segunda Guerra Mundial, que foi um desenvolvimento a nível das ciências naturais e da tecnologia, que trouxe muitos benefícios ao planeta. Sim. Nós hoje sabemos que não trouxe só benefícios, mas independente disso, não devemos esquecer os benefícios. Se nós temos hoje uma esperança média de vida muito maior, se nós hoje temos a possibilidade de viver melhor, apesar de muita pobreza que ainda existe no planeta, tudo isso, em grande medida, se deve a esse desenvolvimento. E a especialização que as ciências precisaram desenvolver para poder produzir esses resultados, que não foi uma especialização só nas ciências naturais, ela ocorreu também na área das humanidades, entre outras coisas, reduziu o tempo de cada um de nós para estudar outras coisas. Quer dizer, às vezes a vida é muito mais simples do que a gente imagina. Se você estava num mundo que era um mundo essencialmente analógico, como era até há poucos anos atrás, e de repente tem uma massa de conhecimentos técnicos que começa a ocupar o essencial do seu tempo, você progressivamente começa a não ler outras coisas. Sim. Então, uma das primeiras divisões é entre deixar cair as humanidades, mas esse processo continuou. Se você hoje falar com um historiador, ele não sabe quase nada, às vezes não sabe nada de literatura. E isso era impossível nos anos 30. Nos anos 30, um matemático, um físico ou um químico sabia de música, de literatura e filosofia, e vice-versa. Então, eu acho que aí está uma primeira raiz e também o desenvolvimento, por um lado, da constatação de que isto não está correndo bem, quer dizer, que a qualidade do ensino superior perdeu interesse em muitas frentes e que o tipo de conhecimento que nós estamos produzindo está muito aquém. Quando se fala de transdisciplinaridade, na verdade, se está recuperando com novos instrumentos, desde logo o meio digital e as articulações entre várias disciplinas, como são as nanotecnologias, por exemplo, estamos recuperando aquilo que era uma praxis normal de qualquer pesquisador. Se você pensa em Einstein, o Einstein é o cara da teoria da relatividade, mas é também um filósofo muito importante e é também uma pessoa com uma intervenção social. O Bertrand Russell é a mesma coisa. Eu dei esses dois exemplos ontem, mas poderíamos continuar. E hoje nós estamos tentando recuperar isso. Então, reocupar a centralidade para as humanidades não é expulsar as ciências naturais e as exatas do centro. Permeá-las de humanidades. E também recuperar para o espaço das humanidades a dimensão da física, da matemática, etc. Agora, claro que esse caminho da disciplina, ele se deu por objetivos mais de curto prazo e de necessidades do mundo. Eu imagino que esse retorno a uma perspectiva mais holística, ele não seja nos mesmos moldes de quando Einstein pesquisava, porque, naturalmente, o conhecimento, hoje ele é tão sofisticado e é tão profundo que, de fato, é impossível se contemplar satisfatoriamente muitas áreas de pesquisa. Então, a gente está falando de um outro trânsito, não é isso? Quer dizer, eu imagino que o pesquisador, a proposta, né, o horizonte, seja que o pesquisador continue tendo a sua área de atuação, o seu foco, mas que ele não estabeleça essas fronteiras, quer dizer, não impeça as migrações? Absolutamente, quer dizer, é óbvio que não existe interdisciplinaridade e muito menos transdisciplinaridade se você não tiver pelo menos uma disciplina em que você é bom no que está fazendo. Então, temos que o programa que está se desenhando, que é um programa para o conhecimento, é um programa também para a vida dos pesquisadores,
que se projetem muito mais anos de formação do que aqueles que comportam, por exemplo, uma graduação. A gente tem que perceber isso. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que repensar, por exemplo, os currículos. E não apenas os currículos do ensino superior, mas os currículos que estão antes do ensino superior, que são decisivos desse ponto de vista. Sim. E temos que perceber que não existe uma ideia clara sobre como fazer isso. O que é que deveriam ser os núcleos fundamentais de uma formação, vamos dizer, de uma qualquer criança em qualquer país do mundo, na vertente das humanidades. Curiosamente, no Brasil, estamos passando por alguns processos onde estão sendo discutidas essas bases curriculares de ensino médio. E é uma discussão que passa, inclusive, pelo lugar que as humanidades vão ocupar. Isso é curioso. Coincidiu esse momento da realização da conferência com esse momento que nós vivemos. Mas não é uma discussão só no Brasil, é uma discussão em termos internacionais e é interessante observar o seguinte: as principais organizações internacionais, naturalmente a Unesco, mas muitas outras e grandes instituições como Harvard, MIT, elas já fizeram essa mudança. Elas já colocaram as humanidades no centro. Curiosamente, muitas instituições com responsabilidades, inclusivamente governos, os mesmos governos, é preciso dizer que no âmbito da Unesco, que é uma organização intergovernamental, aprovaram um programa prioritário para as humanidades. Esses mesmos governos, na aplicação doméstica, não expulsam apenas as humanidades, mas também todo o conhecimento fundamental. Eles expulsam, de facto, as ciências. Mas eu penso que a gente também aqui temos que perceber a raiz das coisas. Hoje, todo mundo percebe que a forma como se ensina é insustentável. E que o número, se quisermos, de detalhes que cada disciplina é capaz de produzir, por si só, ocupa um currículo inteiro. Sim. Então, aí fica uma coisa que, para quem não for um especialista de ensino, e mesmo às vezes para quem é especialista, mas que não tenha necessariamente uma compreensão da generalidade das várias disciplinas, fica um sufoco, que é como eu vou colocar tudo o que se deveria saber num número limitado de horas. Então, a opção é cortar. A opção então eu não ensino mais isto, não ensino mais aquilo. O Japão, por exemplo, depois recuou, mas num primeiro momento, ano passado, decidiu cortar as humanidades. E mesmo a nível do ensino superior, atenção. Em prol de fazer faculdades de tecnologia. Depois a celeuma foi tão grande que recuou um pouquinho. Mas é um recuo que não expressa convicção, é um recuo por pressão social. Sim. Eu penso que nós temos que fazer o nosso dever de casa. Os que trabalhamos na área das humanas e das humanidades mais largamente, porque hoje a matemática está em rápido recuo, a física teórica está em rápido recuo. Então, o problema é o seguinte: às vezes nos confrontamos com quem nos pergunta, ok, se quisermos ensinar as bases da matemática, os matemáticos te dizem, você tem alguns elementos estruturantes da aritmética, daí você passa para a álgebra, começa com equações de primeiro grau e por aí vai, depois passa na trigonometria, na geometria, etc. E você tem mais ou menos um fluxo concatenado de conhecimentos. Isso não é verdadeiramente a matemática, mas são as bases fundamentais. Se você pergunta para alguém da área de letras como é que se ensina alguém a ler e a escrever, existem vários modelos, como sabe, mas de algum jeito, mais ou menos, existem basicamente duas grandes estratégias de ensino e qualquer uma delas funciona, é uma questão de opção. Então isso fica claro, ou fácil, não é tanto claro, mas mais fácil para quem tem que tomar decisões. Quando se pergunta para um historiador o que é que tem que se ensinar, é mais complicado. Você vai privilegiar a história nacional ou a história universal? E fica aquela coisa, há países, por exemplo, que estudam história nacional. Eu acho que é um grande erro, porque se estuda só história nacional, está, entre outras coisas, potencialmente a provocar xenofobia, mais na frente. Outros dizem, não, vamos estudar a história universal. Mas isso é outro erro, porque aí você está retirando bases de identidade cultural que devem ser mantidas. Então,
Então as coisas são mais complicadas e nós temos que trabalhar nisso. Eu não tenho uma solução, mas uma das partes do nosso programa é encontrar essa solução. Nós falamos aqui sobre a participação dos governos nesse processo decisório e as influências que os governos têm nesse tipo de movimento que se quer criar na cena global da educação e da pesquisa. Eu lembro que a conferência já está acontecendo e, num determinado momento, o pesquisador o John Crowley, que vai falar no último dia, inclusive mediado pelo senhor, ele falou sobre que esse papel da Unesco além de ser científico, acadêmico, de pensar, de estar anterior ao âmbito político, ele é também político no sentido de execução, sim, mas ele é também político e diplomático, que é uma tentativa de intervenção, né, no real. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre as dificuldades desse tipo de tentativa de movimentação num contexto global onde já se percebeu uma necessidade ou uma demanda muito rápida por retornos do que se faz no âmbito acadêmico. Quer dizer, a ascensão das tecnologias, das engenharias, que no Brasil foi um investimento muito forte feito nos últimos anos, se dá em razão disso. O mercado, o contexto capitalista no qual a gente se estrutura, ele demanda esses resultados em curto e médio prazo. E as humanidades não necessariamente os oferecem, né? A pergunta que eu quero te fazer é no seguinte sentido: como lidar com esse desafio de aquelas estruturas que subsidiam a pesquisa não têm um interesse exatamente prático em subsidiar as pesquisas de humanos, porque esse retorno não vai chegar possivelmente nas suas gestões, né? Vai chegar a longo prazo. Bom, eu penso que você está colocando duas perguntas que têm, obviamente, uma relação, mas a segunda, que tem a ver com os ciclos eleitorais, sim, é um problema complicado. Mas eu acho que aí só uma verdadeira mudança progressiva de mentalidades e de conscientização é que poderá alterar verdadeiramente esse processo. E isso só vai acontecer quando uma parte significativa, ou a maioria até da sociedade, retomar no seu cotidiano uma noção do tempo médio e do tempo longo. Uma noção do tempo médio e tempo longo. E isso é muito importante, porque sempre foi assim que nós vivemos. Eu sou arqueólogo de formação. Então, nosso sucesso foi, entre outras coisas, a capacidade de fazer hoje para os meus netos quando eles forem adultos e eu estiver morto. Hoje nós temos um ciclo de vida muito mais longo, mas até há pouco tempo atrás não era assim. Então, muitas vezes as pessoas não viam os seus netos e muito menos os bisnetos. E, mesmo assim, faziam coisas. Quando você pensa nas grandes construções que hoje, arquitetônicas do passado, as catedrais, as pirâmides, os caras que começavam a fazer morriam antes de elas estarem prontas. Elas demoravam, às vezes, 100 anos a se fazer. E o que havia era uma noção, não apenas nessas grandes construções, mas em geral na sociedade, de que o sentido da vida se tinha que projetar numa escala maior. Mas atenção, isso não foi há tanto tempo assim. Até o início do século XX era assim. Sim. Entre outras coisas, a aceleração das condições de vida, a aceleração tecnológica que possibilita melhores condições de vida, que possibilitou eu começar por projetar uma coisa a médio termo e, porém, vê-la. E daí deu um novo passo, que então, se eu posso ver, eu quero ver mais cedo. Porque quando eu não podia ver, eu não me colocava o problema se durava 50, 100 ou 200 anos. Mas se eu posso fazer em 50 e ver, talvez, se eu fizer em 30, tem mais probabilidade. Se eu fizer em 10, eu começo... exatamente. Então, nós temos que recuperar isso e vamos recuperar. A sociedade vai se dar conta de que estamos esbarrando contra a parede. Os cientistas já se deram conta disso. Eu estou falando dos cientistas das ciências naturais, das ciências duras, grande parte deles. E como digo, quando você vê que grandes centros de pesquisa, como algumas das melhores universidades americanas,
reocuparam decisivamente a centralidade das humanidades, é porque os cientistas perceberam isso, a NASA percebeu isso. Os pesquisadores chineses e o meio acadêmico chinês percebeu isso. As humanidades são uma prioridade da China. Se não me engano, na participação que o senhor vai fazer em uma mesa redonda desse evento, o senhor trabalha a ideia de inovação no âmbito das humanidades e, inclusive, distingue ali invenção de inovação no sentido das consequências que a inovação de fato gera e como ela se situa naquele processo próprio do humano, que é a dificuldade de lidar com o novo, porque o novo, em última instância, conduz à morte. Como exatamente. Coloca. Queria que o senhor falasse um pouco dessa dificuldade de se estabelecer processos de inovação funcionais, tão satisfatórios quanto os quais hoje já se dão no âmbito das tecnologias, das engenharias e no âmbito das humanidades. A inovação, para mim, é tipicamente uma questão de humanidades. Porque as sociedades são conservadoras e por inteligência. Porque a história demonstra que quase sempre as experiências correm mal. Você tem poucos momentos, comparativamente, de inovação no passado. Invenções há muitas, mas elas não se socializam e terminam se perdendo. Tem sempre gente que tem ideias novas e tal, mas depois os outros acham que aquilo não tem muito interesse. Há momentos em que a sociedade se sente obrigada a inovar. Nós estamos vivendo um desses momentos. E nesses momentos ou inova ou morre. E muitas sociedades morreram. E inovar é fazer, no fundo, de um jeito completamente diferente do que você estava habituado a fazer. E para isso você tem que ter imaginação. Você tem que imaginar que uma coisa que não existe e que você nunca viu, mais na frente vai funcionar. Sim. Isso é as humanidades. E tipicamente, a universidade foi criada para isso, para pensar no futuro, no momento em que, geralmente, a maioria da sociedade não tem os instrumentos para isso. Infelizmente, nós vemos hoje universidades que estão muito mais interessadas em vender produtos de consumo rápido do que em realmente inovar. Se fala muitas vezes de ligação entre universidades e empresas, mas se pensa que inovação é produzir um novo medicamento. Não, não é isso. Também isso faz parte, mas não é o mais importante. Porque, obviamente, se o medicamento funcionar, as pessoas vão querer comprar. E aí você precisa muito mais de publicidade do que propriamente de inovação. Inovação é um processo de competência crítica. E então é um processo bem mais complexo. E eu acho que nós estamos num momento em que somos condenados a inovar. Esse é o bom lado da história. Perfeito. Além dessa conferência que está ocorrendo atualmente no FMG, existe uma série de conferências prévias programadas para outras localidades do mundo, tendo em vista a Conferência da Bélgica Mundial. Sim. Queria que o senhor nos situasse essas conferências, as já confirmadas, Sim. E exatamente o que se está buscando discutir especificamente em cada ponto. Nós pensamos que uma refundação das humanidades se faz num paradigma epistemológico transdisciplinar, mas não apenas transdisciplinar, mas transcultural e, por isso, transregional. O que quer dizer o seguinte: nós não temos mais a visão ingênua de que o que quer que seja imune, vamos dizer assim, às tradições culturais que cada um tem. A formação que nós recebemos em crianças, que é, no fundo, o ADN cultural que recebemos, condiciona muito o nosso olhar sobre o mundo e não há nenhuma escola, e muito menos nenhuma universidade, que tenha a capacidade de realmente reverter isso completamente. Pode ter alguma influência, mas não reverte. E nem é desejável que reverta. A diversidade é uma coisa boa. Mas então, se nós queremos refundar, precisamos incorporar essas duas coisas. De um jeito, vamos dizer, relativamente pragmático, porque, se quisesse, o ideal era fazer conferências em cada bairro. Mas isso demoraria um pouquinho de tempo e a gente não tem tanto tempo. Então, o que pensamos foi que, apesar da enorme diversidade que existe dentro dos continentes, existe, de facto, alguma coisa que, visto de fora, muitas vezes não tanto visto de dentro, depende, mas visto de fora, faz sentido.
Quer dizer, quando os europeus, por exemplo, se olham entre eles, se veem muito como franceses, ingleses ou portugueses. Mas quando são olhados de fora, são vistos como europeus. Sim. E por alguma razão não é só porque estão ali. Aliás, quando vistos de fora, europeus e americanos, que se acham muito diferentes entre si, são olhados muitas vezes como muito parecidos. Então, a mesma coisa pode ser dito da América do Sul, a mesma coisa pode ser dito da África, a mesma coisa pode ser dito da Ásia, e nós precisamente apostamos em fazer conferências regionais e, ao mesmo tempo, propor que cada região tratasse mais aprofundadamente certos temas, sem nunca impormos totalmente. Como territorialidades é o nosso. Aqui foi uma primeira... A formulação do tema se deve ao FMG, acho que é muito feliz, acho que é uma estruturação muito feliz da sugestão. O que nós começamos por sugerir era que a questão do território fosse tomada em consideração, em função do facto de haver uma percepção internacional de que há muitas experiências interessantes na América do Sul sobre gestão territorial e, ao mesmo tempo, existe uma produção nas humanas na América do Sul pouco conhecida para quem não trabalha aqui, mas que é de uma enorme qualidade. Então, a conferência vai dentro dessas linhas. Depois, e as próximas linhas previstas? Nós tivemos uma primeira conferência na China, que foi em torno da Rota da Seda, mas da importância da ciência e da tecnologia e a história da ciência e tecnologia associada aos processos de grandes rotas comerciais. No fundo, a ligação, se quiser, economia, cultura. Vamos ter uma conferência no Mali que vai olhar essencialmente as questões da memória, da história, da relação disso com a política. Vamos ter uma conferência em Beirute para a região árabe, que não tem ainda o seu perfil temático completamente fechado, mas que também será ligeiramente diferente dos outros. E, além dessas 4 conferências principais, tem havido uma série de outros eventos. Na China já tivemos em Macau uma segunda evento, que foi um fórum cultural em que se discutiu diversos aspectos, mais na relação da cultura e da contemporaneidade com as humanidades. Vai haver um fórum na Coreia do Sul em torno da palavra esperança. Perfeito. E aqui vai haver um congresso de historiadores no sul do Brasil em novembro. Também há várias outras iniciativas de porte um pouco diferente, não são conferências, mas vão no mesmo sentido. E tudo isso vai alimentar a Conferência Mundial. Ótimo. Professor... Me permite dizer uma coisa importante. Em alguns países, nós estamos lançando, com a colaboração da Unesco, um concurso para jovens pré-universitários, jovens do ensino médio, com a seguinte pergunta: as humanidades servem para quê? Na sua vida e na percepção que você tem da vida que vai ter enquanto adulto. E é um concurso de ideias em várias formas de expressão, plástica, literária, de ensaio, em que eles são convidados a refletir, mas não para os alunos que estejam nos ramos de humanas, para todos os alunos. Ótimo. E esse concurso deve alcançar o Brasil, deve se realizar? No Brasil, eu tenho indicação que, a nível de um dos estados, pelo menos, ele vai ser lançado. Não me compete a mim dizer qual é, e por isso não vou dizer agora, mas sei que pelo menos um vai fazer. Eu tenho esperança que outros o façam. A ideia é que ele aconteça regionalmente. Aqui o Brasil é tão grande que para fazer funcionar, você tem que falar com cada governo de estado. É Perfeito. Muito difícil fazer de outro jeito. Vai funcionar em Portugal, vai funcionar em outros países também. Ótimo. Todas essas conferências acontecem relacionadas ao Ano de Entendimento Global, né? Ano Internacional do Entendimento Global. E aí, para concluir a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta também arrojada de um entendimento global. Quer dizer, a gente está voltando a falar de utopias. Mas quer dizer, preciso dizer que o entendimento global é verdadeiramente uma abordagem, se quiser, holística e é muito científica. A iniciativa partiu inicialmente dos geógrafos da União Geográfica Internacional e foi depois abraçada pelos 3 conselhos de ciência associados da Unesco, o nosso, mas também os conselhos de ciências naturais e ciências sociais. E o ponto de partida não tem a ver com aquilo que as pessoas mais depressa percepcionam, embora essa componente esteja aí, que é
a gente se entender entre nós. É mais do que isso. É cada um entender a relação entre a sua vida local e os processos globais. As pessoas falam de globalização, mas ainda pensam muito que a globalização é uma coisa que está lá. Sim. E que eu posso ou não gostar ou aceitar. Não é isso. Nós fazemos parte da globalização. Todos nós. E não é um tema em discussão. É um processo em curso. A questão é fazer com que as pessoas percebam isso com o objetivo de mudarem os seus comportamentos e também de valorizar a importância da ciência. Porque, contrariamente ao que se pensa, as pessoas estão desvalorizando a importância da ciência. Nós temos muito mais partes da população mundial com uma relação mágica com a realidade hoje do que tínhamos há 50 anos atrás. Porque a tecnologia proporciona isso. Sim. A educação de ciência e de humanidades te dá uma noção de competência crítica sobre o teu entorno e de capacidade de o transformar. Mas a tecnologia, sobretudo a tecnologia digital, diminui de tal jeito a distância temporal entre a produção de alguma coisa e o seu resultado, que está se enfraquecendo em termos globais a noção de causalidade. Então nós estamos num momento muito perigoso de alienação. O Ano Internacional foi pensado em cima de coisas muito simples, que é as palavras comer, beber, dormir, praticar esporte, se locomover, são os comportamentos básicos das pessoas. E, em cima de cada um deles, explicar por que eles estão dentro da globalização. Porque quando você bebe um copo de água, a cada 5 copos de água, um deles é da bacia amazônica. Sim. Então, isto tem que ser explicado dentro do Brasil, mas atenção, eu não estou falando do Brasil. A cada 5 copos de água que eu bebo em Portugal ou na Rússia, é uma percentagem da água da Amazônia, no sentido que a grande Amazônia, os 2 grandes aquíferos, para ser mais rigoroso, que existem aqui no Brasil, representam 1/5 da água potável do planeta. Então, isto tem implicações muito importantes. Não é aquela discussão só de que temos que proteger a Amazônia, nós temos que proteger a qualidade de vida dos humanos e a forma certa de proteger os humanos é proteger o meio ambiente, por exemplo. Perfeito. Professor, agradeço a participação. Eu que agradeço e felicito ao FMG por essa iniciativa, por ter tido a loucura de aceitar este desafio e de o fazer de uma forma tão brilhante. Perfeito, obrigado. Eu conversei com o professor Luiz Osterbeck, que é secretário-geral do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas da Unesco. Tchau.